Louco. Numa pergunta, o Senhor Jesus deixou claro que pode acontecer de o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. E sabemos que, para cada pessoa, o mundo inteiro representa alguma coisa. Nem sempre o que é sucesso para um significa sucesso para o outro. Contudo, eu quero que você reflita sobre o momento em que as conquistas chegam. Diga-me quem ganha com elas, a alma ou o corpo? Quem usufrui dos benefícios da riqueza ou do êxito? É a alma que se utiliza do corpo para curtir o que o mundo tem a oferecer. Porém, esse desfrute do corpo é temporário, pois a vida neste mundo passa rápido demais. Logo chegará um momento em que todos vão descer à sepultura, mas a alma continuará vivendo. Por isso, o Senhor Jesus alertou que de nada adianta ao ser humano satisfazer a carne, o corpo e deixar de lado o destino da sua alma. Afinal, o que o homem teria para dar em troca da sua alma? Se somássemos todos os valores monetários do mundo, ouro, pedras preciosas, ações das bolsas de valores, terras, obras de arte e tudo mais que é valioso, não daria para pagar o resgate de uma alma sequer. Como alguém poderia negociar com Deus fundamentos nos recursos terrenos? É tão forte esse entendimento que Jesus chegou a contar uma parábola sobre um homem rico que havia colhido tantos frutos que se sentiu seguro para dizer à sua própria alma: Alma, tens em depósitos muitos frutos para muitos anos, mas não para toda a eternidade. Agora descanse, coma, beba e se divirta. E Deus lhe disse: Louco! Esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tem preparado? Para quem será? Veja a parábola na íntegra. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas 12, 16, 21. Repare que, com a morte, acaba toda pompa e conquista. O corpo acaba. Perdem-se a família, os amigos, o dinheiro e toda a honra e a glória conquistadas aqui neste mundo. Nenhuma riqueza acompanha a alma quando ela parte para a eternidade. Mas a grande pergunta é: para onde irá a alma? Deus considera loucos aqueles que desprezam a sua alma e que não dão a mínima para a eternidade. Loucos são aqueles que só querem atender aos desejos, às cobiças e às vaidades da alma, mas não cuidam dela. Loucos são os que acham que a segurança da vida está nos bens, que não podem preencher a alma. Imagine a insanidade que é deixar a fascinação com o mundo, com as riquezas e com os prazeres impedir a salvação, uma vez que na eternidade nada disso terá valor. Por que perder a alma por causa do dinheiro, da casa, do carro, das amizades ou do cônjuge, se nada disso entrará conosco na eternidade? Essa loucura do homem que desprezou a salvação da sua alma é o que mais temos visto no nosso meio. Loucos vestidos de obreiros, de pastores e de bispos vivem preocupados com a posição que ocupam neste mundo, mas não dão a mínima importância para onde passarão a eternidade. Leem, ouvem e pregam as sagradas escrituras, mas não creem nela. A semelhança desse homem rico da parábola, as pessoas estão preparadas para gozar a vida, não para morrer, enquanto a realidade nua e crua é que, a qualquer momento, a vida pode ser arrancada de nós. Já pensou?
ter de comparecer agora, neste exato momento, na presença de Deus, para prestar conta de como viveu, do que fez e do que deixou de fazer? Os resultados de uma vida relaxada quanto à eternidade estão por toda parte. Pessoas oprimidas, angustiadas, depressivas, viciadas, ansiosas, apavoradas pelo medo e pelas dúvidas e desequilibradas. Quem pode ser feliz assim? O ser humano jamais será verdadeiramente realizado se continuar priorizando as coisas erradas. Não há casamento, bens ou conquistas capazes de trazer a felicidade plena da alma. Só há descanso e alegria para a alma quando ela está em paz com Deus, pois se entregou ao seu Criador. De acordo com o plano original do Altíssimo, a alma não foi feita para sofrer, mas para ser feliz e viver por toda a eternidade com Ele. Deus criou a alma e nos deu o espírito, que é a inteligência, para que pudéssemos cuidar dessa alma. Porém, os loucos cuidam do corpo e negligenciam as necessidades da alma. Os tolos deste mundo costumam pensar que a salvação é só para os velhos e doentes, ou que pertencer a uma igreja aprisiona e impede as pessoas de fazerem as suas próprias vontades. Mas, e quando o dia de partir chegar? Não só os idosos e os doentes morrem. Pense nisso. Negar-se a si mesmo. Quando perguntamos às multidões quem deseja ser salvo, é uníssona a resposta positiva. Contudo, pouquíssimas são as pessoas que estão dispostas a renunciar a si mesmas em troca da vida eterna. O caminho que conduz à salvação da alma é estreito e a porta apertada. Por isso, a maioria descarta a salvação, optando pelo caminho largo e espaçoso, por onde se passa sem ter de mudar a maneira de ser e viver. O Senhor Jesus nunca prometeu uma vida fácil aos seus seguidores, mas alertou quanto ao sacrifício constante que eles deveriam estar dispostos a fazer pelo reino de Deus. Ao falar das dificuldades, ele afastava os emotivos e covardes, pois no calor das emoções, as pessoas tomam decisões que se mantêm por muito tempo. Na ocasião dos milagres, como o da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que seguia o Senhor Jesus se mostrava quebrantada e disposta a lhe servir. Contudo, sabemos que milagres não produzem conversão genuína. No Salmo 78, maravilhas extraordinárias são relatadas sobre o que Deus fez em Israel, especialmente no versículo 12 ao 17. Porém, nada do que o povo viu e viveu serviu para que ele se convertesse. Isto é, milagre não é sinônimo de arrependimento ou mudança interior. Um coração duro que recebe bênçãos pode vir a se tornar ainda mais teimoso e rebelde. Por isso, as palavras do Senhor Jesus são extremamente honestas e testam a fé daqueles que dizem crer. A cruz, as renúncias, não foi somente para ele. Ela é para todos os que desejam segui-lo. Veja, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, e do Evangelho, a salvará. Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35. O primeiro passo para ir após o Senhor Jesus e salvar a sua vida é negar-se a si mesmo. É algo que contraria o coração egocêntrico que deseja ter as suas vontades atendidas. A sociedade atual aplaude aqueles que querem fazer tudo o que sentem vontade de fazer e não negam coisa alguma ao coração. É justamente o oposto do ensinamento bíblico que diz: negue-se a si mesmo. Isso implica sacrificar o nosso eu, os nossos sonhos e os nossos planos para fazer o que o Senhor Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Não são todos os que conseguem dizer não para si mesmos e assim obedecer à palavra de Deus, porém, essa é uma atitude essencial para quem deseja ter a sua alma salva. O segundo passo é carregar a cruz. Isso não quer dizer literalmente carregar uma barra de madeira sobre as costas, nem carregar um crucifixo no pescoço, como os religiosos costumam fazer. A cruz simboliza o mais alto grau de sacrifício.
Assim como ela machuca as costas de quem a carrega, a decisão de não seguir as inclinações pessoais por causa da vontade divina vai ferir os desejos do coração teimoso. O coração humano é imprudente e quer satisfação e prazer em primeiro lugar. Ele ama os elogios, as vaidades, a cobiça e vai sempre ansiar ser afagado, nunca perseguido ou injustiçado por causa da fé. Por isso a cruz o contraria. O coração é traiçoeiro, indomável e corrupto. Tudo o que ele quer é contra a vontade de Deus, e por esse motivo ele tem de ser negado. Posso dizer que esse é o meu segredo para seguir o Senhor Jesus ao longo de quase 6 décadas. Se eu desse ouvidos ao meu coração, jamais teria forças para suportar as perseguições, os escárnios e as injustiças que já enfrentei neste mundo. Se eu fosse emotivo, teria fugido das lutas e desistido de pregar o Evangelho. Porém, quem realmente vive pela fé não se deixa conduzir pelo coração. Por isso, recebe poder do Espírito Santo para testemunhar com a própria vida das grandezas de Deus. Essa pessoa se torna forte e não altera o seu testemunho, mas permanece até o fim servindo e honrando ao seu Senhor. É triste saber que muitos que um dia tiveram a revelação preciosa desse ensinamento perderam a visão do sacrifício ao acreditarem no pseudo-evangelho que prega facilidades e caminho largo. Essas pessoas satisfazem as suas vontades e governam as suas próprias vidas, mas se encontram apagadas e sem rumo. Que preço alto elas vão pagar por essa falsa liberdade? Vigiai e orai. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai. Mateus 26, 41. Vigiar é cuidar. Nós só vigiamos algo muito rico e precioso, não é mesmo? As joias valiosas são guardadas em bancos e em caixas fortes. O dinheiro é investido no banco em que se confia. As mansões e as casas e os edifícios são vigiados por câmera de segurança. Mas Jesus mandou vigiar o corpo, as casas e os tesouros deste mundo? Não. Ele nos mandou vigiar o que temos de mais valioso, a nossa alma. Você pode ser a pessoa mais pobre, mais feia e mais desprezível deste mundo, a última das criaturas, mas a sua alma é tão preciosa, que é disputada por Deus e pelo diabo. Deus fez a parte dele para conquistá-la ao dar a alma do seu único filho. O diabo não deu nada. Mesmo assim, ele quer tomar a alma humana para si. Então, quando você vigia e cuida da sua alma, você a está preservando para a eternidade com Deus. Para você entender melhor o que estou dizendo, vejamos o exemplo de uma mulher que dá à luz. Ela não deixa o bebê sozinho, mas vigia e cuida dele o tempo todo. Ela teme que a criança tenha alguma necessidade e ela não esteja por perto. A sua alma vale mais do que tudo que você tem. E é você quem decide se ela vai viver a eternidade com Deus ou no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A salvação é tão importante que o Senhor Jesus recomendou que vigiássemos e orássemos para guardar e preservar a nossa alma. Quem zela pela própria salvação demonstra temor a Deus. Aliás, é por meio do temor a Deus e da nossa vigília permanente com respeito à nossa alma que evitamos cair em tentação. É como está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, mente, razão, intelecto está pronto, mas a carne, alma coberta de carne, é fraca. Mateus 26, 41. O Senhor Jesus ordenou aos discípulos que vigiassem a própria alma, ou seja, cada um teria de sujeitar a sua alma ao seu próprio espírito, e uma vez a alma em atenta e submissa vigilância, o espírito pode conduzi-la na oração pela necessidade do momento. Então, qual era a necessidade de os discípulos vigiarem e orarem? Aquela ordem era para que Pedro, João e Tiago se mantivessem firmes quando o Senhor Jesus fosse preso. Mas o que eles fizeram? Dormiram. E no momento da prisão do Salvador, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote.
Ele fez isso porque a sua alma carnal quis defender o Senhor e impedir o seu sacrifício. Quando o Senhor Jesus convidou aqueles 3 discípulos para orarem com ele no jardim, ele queria que, através daquele momento registrado, todos tivessem a oportunidade de testemunhar a guerra instalada dentro da sua alma e que todos nós pudéssemos aprender, por meio do seu exemplo, como viver. Os discípulos dormiram enquanto o Senhor Jesus enfrentava sua maior agonia. A repreensão não veio porque eles estavam sonolentos, mas porque estavam fracos para resistir à pressão do inferno, tão fracos que não conseguiram ficar 1 hora em oração. Então, nem 1 hora pudestes velar comigo? Mateus 26:40. O próprio Filho de Deus havia passado o dia com eles e compartilhado das mesmas atividades. Se tinha alguém que poderia alegar cansaço, era o Senhor Jesus, mas em nenhum momento ele foi vencido pelas suas limitações humanas. Vigiar e orar é uma tarefa espiritual que nos mantém conscientes do grande perigo que corremos de nos inclinarmos para a carne e para o pecado. Quem não viver essa vigilância, a exemplo dos discípulos, também cochilará na fé e colocará a própria alma em risco. Quem não vive em permanente estado de vigilância em relação à salvação da própria alma, não crê nas Sagradas Escrituras e nem na vida eterna. Saiba que é na hora da tentação que a fidelidade e o temor são provados. E não há maior vitória para a fé do que uma pessoa que permanece firme e fiel até o seu último suspiro de vida para finalmente ter a sua alma levada para Deus. Portanto, se você percebe que está inclinado para o pecado, fuja imediatamente dele. Não deixe que os seus desejos o conduzam. Você tem espírito, ou seja, inteligência e raciocínio, para proteger a sua alma por meio da obediência à palavra de Deus. Tudo neste mundo tem prazo de validade, menos a alma humana. Ela é eterna. Nada pode fazê-la deixar de existir, nem a primeira nem a segunda morte, nem o inferno, nem o diabo, nem Deus pode destruí-la. Se ela for lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, viverá a eternidade com Ele na Nova Jerusalém. Mas se ela não for purificada dos seus pecados, antes da primeira morte, sofrerá os tormentos eternos da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. A segunda morte. Por meio do Apocalipse, o livro das revelações do Senhor Jesus Cristo aos seus servos, tomamos conhecimento dos acontecimentos finais da humanidade. Nele, o apelo aos que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus é feito 8 vezes. Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17, 29, 3, versículo 6, 13, 22, 13, versículo 9. Isso sem contar as vezes em que os evangelhos usam essa expressão. Essa chamada é uma espécie de convite do Senhor para livrar o ser humano da segunda morte, justamente porque ele não criou a humanidade para o sofrimento e a perdição. Por isso, depois da queda de Adão e Eva no Éden, vemos em toda a Bíblia o plano divino em ação para resgatar a mais estimada criação da condenação eterna. O ser humano feito alma vivente era destinado a viver eternamente com o Altíssimo, pois veio do sopro dele. Mas por causa do pecado, essa alma perdeu o fôlego da vida eterna com Deus e morreu espiritualmente. Foi o pecado que gerou a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4, 20. A transgressão de Adão e Eva fez a alma se tornar morta para Deus, pois ela se distanciou dele, mas não morreu ou se distanciou do mundo. Contudo, esse afastamento do Altíssimo que todas as pessoas não salvas vivem aqui neste mundo, ainda não é a pior separação. Quando a vida do corpo acabar, a alma o deixará e continuará a viver, só que agora mais distante de Deus ainda, ou seja, no inferno.
Entretanto, as Sagradas Escrituras revelam que o inferno é um destino inferior ao lago de fogo e enxofre, que será a pena final imputada aos condenados na eternidade. Quando o Senhor Jesus falou aos fiéis da terra de Esmirna a respeito da recompensa da sua fidelidade e da sua perseverança na fé, ele disse que aquele povo passaria pela primeira morte, mas os salvos não experimentariam a segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 11. Isto deixa claro que a primeira morte atingirá todas as pessoas, mas a segunda morte é um dano apenas para os infiéis. Dano é uma palavra que denota prejuízo, ferimento e algo extremamente negativo. Esse dano, no sentido espiritual, significa a sentença final para os condenados ao lago de fogo e enxofre. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, sexualmente impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Veja como o caráter do Altíssimo é justo. Enquanto a sua palavra promete recompensas extraordinárias aos fiéis, como poder se alimentar na árvore da vida. Apocalipse 2, versículo 7. Capítulo 22, versículo 2 e versículo 14. Tem um novo nome. Apocalipse 2, 17. Ter autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 26. Ter vestes brancas. Apocalipse 6, 11. Ter a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. E se sentar no trono de Cristo. Apocalipse 3, 21. Aqueles que não receberem Jesus como seu Senhor e Salvador e escolherem viver no pecado serão julgados e condenados para sempre. Enquanto o mundo deturpa cada vez mais os padrões de moralidade e exalta o errado no lugar do certo, no reino de Deus, o pecado continua sendo pecado. E se os pecados não forem confessados e lavados pelo sangue de Jesus, eles gerarão a segunda morte. Quando falamos de eternidade, estamos falando de dois extremos: honra e felicidade eternas e vergonha e dor eternas. As Escrituras Sagradas expõem estes dois opostos. De um lado, aqueles que receberão privilégios, reconhecimentos e glórias; do outro, aqueles que receberão o pior de todos os tormentos que uma alma pode suportar. Não há meio termo, e nem todos terão o mesmo fim. Antes de a pessoa ser lançada no lago de fogo, ela passará pelo julgamento diante do trono branco. Nesse dia, aqueles que decidiram levar a vida do seu jeito ouvirão o seu veredito. Não quiseram ir ao Senhor Jesus para receber a vida eterna. João, capítulo 5, versículo 40. E partiram deste mundo manchados pelo pecado. O livro do Apocalipse revela como será assombrosa a condenação eterna dos tímidos, dos incrédulos, dos impuros, dos feiticeiros, dos assassinos, dos que guardaram ódio no coração, dos idólatras, dos mentirosos, dos enganadores, dos hipócritas e de todos os que rejeitarem a oferta da salvação. O tribunal de Deus, o justo juiz, mostrará a razão da pena, ou seja, as provas da culpa. Todo o passado e toda a vida serão mostrados em fração de segundos. Não haverá chance de defesa. Nenhuma única palavra poderá modificar a terrível sentença. Nenhum interrogatório, nenhum advogado. Somente uma testemunha, a palavra que ouviram e a consciência que reprovava os atos errados. Ninguém sairá deste tribunal em liberdade condicional ou com uma pena de anos para cumprir. A segunda morte será prisão perpétua para a alma, com todos os horrores que a Bíblia alerta, pois tudo o que precisa ser feito para ser salvo deve ser feito ainda em vida.
Você que está lendo isto agora, está tendo a chance de ser salvo. Você pode até se esquecer dessas palavras, mas um dia elas poderão ser mencionadas como prova de que você sabia, mas as rejeitou. O livro do Apocalipse prova que apenas os vencedores serão recompensados com a salvação. Se você é fiel, pode estar confiante e seguro de que a sua alma não sofrerá o dano da segunda morte. Porém, se algo acusa e pesa na sua consciência, se arrependa agora e não deixe a porta da salvação se fechar.